Reaberto. Alô? 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 Reabertos os trabalhos, solicito o primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Estão presentes vereador Rui, Tite, Dr. Zé Eduardo, Helenice, Fernando Betti, Bira, Claudinho, Heberson, Odair, Dr. Ademir, Roberto Campos, Dr. Chaves, João Henrique, Claudinei e Gerson. Feita a verificação, havendo um legal regimental, passa a sessão à parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 35ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de novembro de 2014. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 35ª sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2014. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia dessa sessão. Ofício número 42 de 2014 da Presidência encaminha os balancetes da Receita e Despesa da Câmara Municipal e consolidado, referente ao mês de outubro. Um minutinho só que está faltando assinatura. Vou suspender os trabalhos eventualmente por 2 minutos. Reaberto o trabalho, peço ao meu secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes todos os vereadores da última chamada. Ofício número 42 de 2014 da Presidência encaminha os balancetes da Receita e Despesa da Câmara Municipal consolidado referente ao mês de outubro. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Lidos os parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, coloca em deliberação o ofício número 42 de 2014. Em deliberação, em votação, aprovado. Aprovado o ofício número 42 de 2014, a Secretaria da Casa para ser arquivado. Documento em primeira discussão. Projeto de Lei número 118 de 2014 do Executivo cria o cargo em comissão de chefe da seção de contratos e altera a nomenclatura do cargo em comissão chefe de setor de licitação e contratos, criado pela Lei número 888 de 2002, para chefe de setor de compras, licitação e contratos. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor, majoritário. Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada a opor, majoritário. Lido os parecer da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei número 118 de 2014. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, doutor Demir. Semana passada eu pedi vista desse projeto por uma semana, justamente para analisar, né, custo-benefício. Dentro da medicina, a gente usa muito a palavra, né, risco-benefício. Quando a gente prescreve um medicamento, qual é o risco para aquele paciente, qual é o benefício que o medicamento vai trazer. Aqui, lógico, fazendo uma analogia, custo-benefício. Então, vocês podem notar que existe, primeiro, uma mudança de nomenclatura. Até aí tudo bem. Tá? Na verdade, o chefe continua sendo o mesmo, que é o Douglas, que até nos deu uma explicação muito boa semana passada. Agora, quando você vai para a primeira parte do projeto, que diz, cria cargo em comissão, né, da seção de contratos. Hoje, como é que funciona a seção de contratos? 2 funcionários. Né? Então, vamos chamar um funcionário X e um funcionário Y. Quando você lê o projeto de lei, né, há um pré-requisito. Qual é o primeiro pré-requisito? Que o funcionário tenha, no mínimo, 6 anos de serviço. O funcionário X tem 6 anos e alguns meses. O funcionário Y tem 2 anos.
Ou seja, o cargo é óbvio que é para o funcionário X, não resta a menor dúvida. Até aí tudo bem, não vou questionar esse lado. Mas voltando à minha tese do custo-benefício, qual é o custo, qual é o impacto orçamentário? Que também está constando no projeto em questão. Em torno de R$ 10.650 no ano. Então, na hora que você pesa esse custo e o benefício, ou seja, o que vai mudar em termos do próprio setor, dessa seção de contratos, em termos de agilidade. Então, é nisso que eu me ative, né? Qual era o benefício e qual seria o custo, uma vez que nós estamos com um orçamento cada vez mais apertado e estamos criando um cargo em comissão. Então, quando eu pedi vista, foi justamente para analisar isso. Qual era o custo desse cargo e qual seria o benefício. Era só isso que eu queria explicar. Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei. Peraí. Em primeira discussão, projeto de lei número 118 de 2014. Quem for favorável, que mantém sentado, e quem for contrário, que se levanta. Com voto contrário, doutor Demir, doutor Chaves e João Henrique. Com voto favorável do vereador Gerson, Rui, Tite, Fernando Betti, Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Heberson, Rodair Pirinotto e Roberto Campos. Justificativa de voto, senhor presidente? Justificativa de voto. Termina a votação, por favor, desculpe. O vereador Rui requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 118 de 2014, em primeira e segunda discussão, em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Voto contrário de João Henrique, doutor Demir e doutor Chaves. Justificação de voto, doutor Demir. Só queria deixar claro que eu citei os dois funcionários, eu citei X e Y, porque eu realmente não sei nem quem são os funcionários, né? Então, a minha análise foi apenas nesse quesito de custo-benefício. Eu achei que o custo não compensaria o benefício. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador João Henrique. Eu queria deixar bem claro que esses cargos em comissão estão dando aumento diferenciados a alguns funcionários. Essa casa está aprovando, então deixar isso aí registrado, que amanhã ou depois vai falar que não tem dinheiro na prefeitura, vai vir falando que não tem recursos, tá? Estamos aprovando aumento diferenciado para vários servidores. Projeto de lei número 144 de 2014 do Executivo cria 2 vagas no cargo em comissão de assistente de programas habitacionais, 1 vaga no cargo em comissão de assessor jurídico e 1 vaga no cargo em comissão de assessor de turismo. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor, majoritário. Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada a opor, majoritário. Lido os pareceres da comissão, coloco na deliberação projeto de lei número 144 de 2014. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, o vereador João Henrique. Eu queria pedir vista de mais 1 semana desse projeto. Vou colocar em deliberação o pedido de vista por mais 1 semana do vereador João Henrique. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador. Para eu poder votar ou não a sua vista, João, você tem algum argumento referente a isso ou não? Porque eu estive essa semana no departamento jurídico para analisar essa questão do assessor jurídico, pelo menos, e eu percebi que realmente está precisando de mais. E não é inconstitucional porque não se trata de diretor jurídico, e sim assessor. Então, eu fui checar essa informação vinda do sindicato sobre o assessor jurídico, então eu vejo a necessidade real da situação, porque não existe um assessor jurídico, e sim só estagiários no departamento jurídico da prefeitura ali. O departamento jurídico tem vários... Em discussão? Discussão, João Henrique. O departamento jurídico tem vários procuradores, que são os advogados, que são a parte jurídica. Tá? Nós acabamos de criar 3 cargos de procurador jurídico, tá? Que são os advogados que vão trabalhar no jurídico. Então, quer dizer, não tem só estagiário, tem os advogados lá, tá? Procurador, que eles trabalham dentro do departamento jurídico. Tá? Eu acho que não precisa ter chefe do chefe, tá? Para tomar conta de advogados, porque nós já temos um cargo em comissão de livre nomeação,
Então, eu acho um absurdo a gente criar mais um cargo de livre nomeação. E eu estou estudando agora os outros 3 cargos, tá? Porque no Departamento de Assistência Social de Habitação, tá? Eu ainda não entendi porque 2 cargos de livre nomeação, sendo que o departamento tem 3 funcionários. Um diretor de livre nomeação e 2 funcionários. Tem mais 2 de livre nomeação. Então, eu não entendi, eu estou pedindo vista para terminar de entender os cargos. Eu ainda não consegui analisar os 4 cargos. O que eu analisei até agora, eu não concordo, mas ainda eu queria analisar os outros 3. Em discussão. Em discussão? Em discussão, vereador Claudio. Na realidade, esse assessor jurídico, ele não tem a função de um advogado, de procurador. Ele vai ser um chefe de setor para organizar aquele departamento. Era feito antigamente com a figura da Edmara, com ela assumindo o posto do PROCON, realmente ficou faltando essa pessoa a qual vai assessorar a diretora na ausência dela ou na organização do departamento. Isso no caso da assessoria jurídica. Em discussão? Em discussão, vereador. Qual era o cargo? É o Herbert. Desculpa, Herbert. Eu só estranhei essa questão que o termo, eu acho um absurdo, né, essa lei. Então, por isso que você está pedindo vista, você está falando dessa forma. Então, eu fico preocupado em votar uma vista por um motivo que você acha um absurdo, né? Então, eu vejo as outras informações que você passou, eu acho até interessante. Mas, nesse caso, com esse termo absurdo, eu não acho, não. Em discussão, vereador João Henrique. Em discussão. Claudinho, você que informou que era Edmara, qual que era o cargo da Edmara no departamento jurídico? Eu não reconheço, eu sei que esse trabalho que ela fazia era o era trabalho da Edmara. de chefia. E qual que era o cargo da Edmara? Suspender os trabalhos de mentalmente possível. Auxiliar administrativo. Então eu recordo. vejo que não precisa de um cargo de livre nomeação e sim poderia ter um concurso. Isso é um critério que o prefeito adotando e vota quem tiver a favor e vota contra quem for contra. Reaberto o trabalho, peço ao primeiro secretário, faça a verificação dos senhores vereadores. Estão todos os vereadores da última chamada. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado que se devisse por uma semana do projeto de lei número 144. Projeto de lei número 145 de 2014 do Executivo autoriza o município de São João da Boa Vista a desafetar de sua finalidade originária de uso comum do povo parte da rua Sebastião Pessoa de Almeida para anexação à área institucional 1 do loteamento Jardim Primavera. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Lido os pareceres da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei número 145, 2014. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador João Henrique. Eu fui atrás desse projeto, até o vereador Bira esteve comigo lá no local. Eu mandei um ofício para o Departamento de Trânsito, como eu já falei. Eu queria esperar, se os vereadores concordassem comigo, como que vai ficar o projeto do trânsito naquele local. Não sou contrário a agregar a área, isso é bom para a escola, mas a gente, às vezes, em prol da escola, nós não podemos atrapalhar o bairro inteiro. Então, se os vereadores concordar, eu acho que esse projeto a gente tinha que esperar um pouco para votar, até que tivesse o projeto pronto do Departamento de Trânsito para que a gente pudesse analisar. Em discussão, vereador Bira. Em discussão. João, eu estive lá com você falou que o setor de trânsito não foi comunicado, então eu vim tirar minhas dúvidas e o prefeito, ele não mandou de fato, ele não mandou para o CETRAN, mas ele mandou para o planejamento. Então, e o planejamento já tem tudo em ordem, mandou de obras e planejamento, por isso que ele não passou pelo trânsito, né? Então, vai ser aquilo que eu te falei mesmo. A Elisete para quem vem do IP, e vai descer ali, quem vem do restante atrás da escola, vai apenas fazer aquela curva ali. Então, foi isso que o planejamento me passou. Então, sanou minhas dúvidas, pelo menos. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Fernando Betti. Quando o projeto entrou na casa, eu tomei conhecimento dele e fui até o planejamento saber se existia algum projeto. Tendo lá no planejamento, conheci o projeto, né, de junção ali da quadra, e fui conversar com o prefeito a respeito disso, como é que seria feito, né? Ele me disse como é que seria feito e eu fui conversar com alguns moradores do bairro lá, que disseram que não teria problema nenhum perante a abertura da Avenida Izete Correia Fontão e que o tráfego daquela região do IP passaria a ser principal na própria via
né? E quem passa para o lado do Primavera, passaria direto ali naquela curva que faz um S, sairia no bar e desceria direto para o Jardim das Flores, pegaria a rua de baixo, onde sai na igreja, na igrejinha lá que sai na saída do Primavera. Então, essa rua, na verdade, ela não seria mais a principal do Jardim Primavera, e sim uma rua secundária. Então, eu não vejo nada em não votar esse projeto hoje. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Discussão, vereador João Henrique. Eu procurei saber porque esse pedido já foi feito pelos moradores há uns 4 anos atrás, mais ou menos 3 anos. Tá? Acho que quem levou esse pedido foi até o Tite, se eu não me engano. Alguns moradores comentou lá e pediu para fazer isso daí. E o Conselho de Trânsito foi contra. Tá? Então, é o único parecer que tem dentro do Departamento de Trânsito é contrário. Tá? Mas o que o Ronaldo falou? Que poderia passar pelo Conselho de novo de Trânsito e dar uma olhada de acordo com as necessidades que ficariam no bairro. Então, por isso que, no meu ponto de vista, eu não voto sem um parecer do Departamento de Trânsito, porque vai mexer com o trânsito. Então, só por isso. Em deliberação, senhor presidente? Em discussão, vereador Fernando Betti. Então, entendemos então que o Departamento de Trânsito tem ciência do fato e até foi contrário ao fato. Porém, existe uma força maior, que é a vontade da população, juntamente com o Departamento de Planejamento e o prefeito, que está aceitando o pedido. Então, vendo que essa informação que você acabou de passar, que já existe um parecer contrário do próprio Conselho de Trânsito, então o Conselho de Trânsito tem esse conhecimento. Há 4 anos atrás, Fernando Betti, não foi agora. Agora eles não estão sabendo. Em discussão, vereador João Henrique. Em discussão. Em discussão. Em discussão, vereador Denise. Eu entendo que não é o Departamento de Trânsito quem resolve as questões de implantação ou não, quando é obras, é o planejamento quem avalia. E quando o planejamento é de competência do planejamento e não do trânsito. O planejamento, quando avalia uma mudança brusca dessa, ele tem subsídios suficientes para estar fazendo e implantando a adaptação. E ali, como o próprio João Henrique disse, já vem um pedido de 4 anos. Tá? Se estudava fazer ali subterrâneo, de todas as formas. E não se chegou a nenhuma solução que a população também entendesse. O pedido continuou, o problema agravou, a população ainda está incomodada com aquela situação, e eu acho que o prefeito encaminhou para o setor competente. O trânsito ele será chamado na hora devida, né, para fazer aí as circunstâncias lá, os retornos, as questões do tráfego. Mas isso é uma competência do prefeito e seu diretor. Em discussão. Em discussão. Em discussão. Entendemos vereador também. Fernando. Entendemos também que naquela região esses estudos prolongou por todo esse período, porque tinha um problema na questão da desapropriação do terreno onde seria feita a ligação da Izete Correia Fontão. Então existia um processo, né, que corria na justiça, existia uma resistência em desapropriar aquela área. Agora foi desapropriado, então já deu certo, foi feito um acordo. Por isso que está tomando essa atitude de aproveitar também um terreno para ampliação do pátio e da área de convivência da própria escola. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei. Em votação. Em primeira discussão, projeto de lei número 145. Quem for favorável, mantém sentado. Se for contrário, se levanta. Um voto contrário, Fernando Rui, João Henrique e Dr. Chaves. O vereador Odair Perinotto requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 145 de 2014, em primeira e segunda discussão, em redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Justificativa de voto, senhor presidente? Justificativa de voto, vereador João Henrique. Quero deixar bem claro, desde o começo que eu tentei me explicar, que eu não sou contrário à emenda, mas que eu queria ver como ia ficar o trânsito antes da aprovação. Então, como eu não tive essa oportunidade de ver antes, tá,
E quando eu falei, Fernando, eu liguei para o Ronaldo, tá? E o Ronaldo me contou que já tinha entrado isso alguns anos atrás. Tá? Aí que ele ficou sabendo disso. Tá? Não foi pela prefeitura. Mais algum projeto, né? Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Rui. Eu votei contrário também, por querer saber o que o conselho tinha a dizer sobre a rua. E ali, tendo em vista que ali é uma rua de comércio também. Existem vários comércios ali. Certo. Esgotados os documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia, dessa sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. Primeiro, inscrito em explicações. Vereador Helenice. Eu quero parabenizar o Fernando Betti, porque eu acho que ele esclarece realmente o porquê que demorou, eu havia esquecido dessa questão, que faltava a desapropriação da avenida, para que o trânsito não sofresse nenhum impacto. E quando desapropria ali e faz o prolongamento da avenida, com certeza cria-se um fluxo maior lá, sem criar nenhum transtorno ao trânsito. Eu te agradeço, Fernando, pela informação, que eu esqueci, 4 anos, mas realmente foi essa situação que aconteceu e por isso não foi feito antes. E o pedido da população é muito, mas de muita importância, porque só quem está lá e quem esteve na escola sabe a dificuldade daquelas crianças em ter acesso à quadra. Explicações pessoais. Explicações pessoais. Vereador João Henrique. Eu acho que elas não têm muita dificuldade, porque nem professor não tem na escola para utilizar aquela quadra. Então, foi falta de competência do departamento até hoje de não ter professor de educação física, tanto que eu solicitei isso aqui. Então, até agora não teve problema. Eu quero só ver como é que vai ficar o trânsito. Até hoje não teve uma freada brusca, não teve um atropelamento, não teve nada. Eu espero para ver a hora que mudar, sem ter o consentimento do trânsito, o que vai acontecer lá. Explicações pessoais, vereador Claudinei. Queria avisar os vereadores que amanhã, às 18 horas, uma reunião no Salão Vermelho com o senhor prefeito tratar diversos assuntos de interesse da municipalidade. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhe uma boa noite, dou a presença da sessão por encerrada.